Olá, bom dia. Bom dia, gente. Meu nome é Sâmia, para quem não me conhece, e hoje nós vamos entrevistar o Leonardo Lopes. Ele fez uma viagem recentemente para a Coreia do Norte e a gente vai ter uma conversa com ele para tirar essa ideia, os mitos e as verdades sobre a Coreia do Norte, certo? Só esperar todo mundo ser notificado, chegar mais gente, certo? Acho que já chegou uma quantidade legal de gente, vou chamar. Você tá aí, Leonardo? Se manifeste. Vou chamar ele. Oi, gente, tudo bom? Vou esperar ele aparecer aqui. Ele não chegou ainda. Vamos esperar ele chegar, tá, gente? Enquanto isso, só lembrando que essa live vai ficar disponível no IGTV, tá? Para quem quiser conferir depois. Mas é uma conversa, é um papo mais informal com ele, com o Leonardo, que foi para a Coreia do Norte recentemente. E ele vai tirar algumas dúvidas de como é lá no país, certo? Para que a gente possa entender um pouco de como tudo funciona lá. Ele não chegou ainda. A internet tá ok, gente? Tá tudo bem de internet? Não tô travando não, né? Pronto. Ele chegou. Agora a gente vai começar, né? Olá, Oi, Leonardo. Tudo olá, bom? Sâmia, tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom. Tava tentando te adicionar aqui. Espero que a minha internet esteja ok. Não, aqui tá tudo perfeito. Perfeito. Só introduzindo assim essa nossa conversa, tava até falando aqui Sim, pro pessoal, mas em tom de conversa mesmo, se apresente para os seguidores. sei. Eu não entendi, para me apresentar, que deu uma cortadinha. Isso. O Tá. pessoal saber quem você é. Ah, gente, Tá. só um minuto. Eu vou só desativar os comentários por enquanto, tá, pessoal? Só enquanto a gente conversa, depois eu reativo, tá? Pronto. Tá. Bom, eu sou Leonardo, né? Eu vou tirar um pouquinho que tá com delay aqui. Certo. Senão eu vou ficar parecendo a mulher do sanduíche lá.
Então, eu sou Leonardo Lopes, eu sou empresário, sou aqui de São Paulo, tenho 41 anos. Minha formação é na área de tecnologia, e sempre trabalhei na área de tecnologia, mas eu tenho um quê por história, gosto de história e me formei em história também. Né? Então, eu fiz faculdade de história, não exerci, porque eu tenho minha empresa, então eu trabalho com negócios e tal, mas é uma paixão, é algo que eu gosto e me considero um entusiasta e não um especialista. Né? Então não sou nenhum intelectual ou coisa do gênero, não é nada disso, né? Mas eu gosto, né? Gosto bastante, na medida do possível, tento me inteirar e conhecer um pouco sobre, principalmente, história do que tange o período da Guerra Fria. Né? E uma das coisas que mais me deixaram intrigados em relação à Guerra Fria foi justamente a experiência ali que ocorreu na Península Coreana. Né? E durante a Guerra Fria, que dividiu o mundo entre duas ideologias, né, capitalismo e socialismo, a Coreia ela tendo o mesmo povo, com a mesma cultura, com as mesmas condições, quer dizer, tudo exatamente igual, viveu as duas experiências. Né? Lógico que a gente pode fazer N ressalvas e N comentários entre um lado e o outro. Eu não sou do tipo que acredita em vilões e mocinhos, né? Você está falando do ser humano, né? Então... exatamente. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser algo muito intrigante e curioso. Você vê como que os dois povos com a mesma cultura, a mesma língua, o mesmo tempo, mesmas condições, tiveram destinos completamente diferentes. Isso que eu acho muito curioso e intrigante. Então, dada essa minha curiosidade, eu resolvi então conhecer a Coreia do Norte pessoalmente. Né? E eu fui para lá em 2018. Foi uma experiência muito legal, foi surpreendente em muitas razões. E eu trouxe muitas experiências legais e uma visão que muita gente gosta, muita gente pode não gostar, mas acho que isso tudo faz parte do debate. Né? Então, eu acho que quando a gente soma visões diferentes, acho que é aí que a gente consegue ter uma visão mais realista, digamos assim, da coisa. Sim, entendi. E fora essa paixão que você tem por viajar, não é? Mas me fala... Se eu chegar, por exemplo, na Coreia do Norte hoje e me referir à Coreia do Norte como Coreia do Norte, eu vou ser rechaçada? Ou... Porque a gente tem esse costume de falar Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sim. Como é que eu faço? Se eu chegar lá eu vou falar Coreia do Norte, vai estar tudo bem? Então, eu vou te dizer que de uma certa maneira sim, tá? Por quê? Eu fui orientado, né? Porque quando você vai para lá, você recebe uma série de orientações, porque a gente está lidando com uma cultura muito peculiar. Né? E, obviamente, você estando no país dele, você precisa aprender a respeitar isso. Né? Então, você precisa entender essas diferenças e saber respeitar. Concordando ou não, gostando ou não, achando certo ou não, a gente precisa respeitar. Né? Então, quando eu fui para lá, eu não tô... Tá melhor agora? Ah, ficou melhor, agora tá sem eco. É o meu fone. Tá. Então, e daí assim, quando você vai para lá, você recebe uma série de orientações. E dentre essas orientações, eles falam, evite se referenciar à Coreia do Norte como Coreia do Norte e procure sempre dizer o nome inteiro deles, ou pelo menos a sigla, né, que aqui no Brasil a gente chama de RPDC, né, que é República Popular Democrática da Coreia, e lá seria a DPRK. E qual que é a explicação disso? Né? A explicação não é que você vai ser preso ou que as pessoas não vão gostar de você, é uma forma mais respeitosa de lidar. Né? Porque quando você fala Coreia do Norte, isso muitas vezes tem uma conotação não muito positiva. E eles gostam de pensar que eles são uma única nação, e que de uma certa maneira são. Os dois lados querem a reunificação, né? Então eles gostam de pensar eles como um povo único. E quando você fala norte, sul, pode soar muito desconfortável, digamos assim. Então, não é um crime, ninguém vai brigar com você, não é exatamente, mas eles preferem, soa melhor, eles se sentem mais à vontade, e por que não fazer, né? Chamá-los da maneira como eles preferem ser chamados, né?
Pois é, eu vejo muito isso, principalmente o pessoal que consome cultura coreana do Sul. Então, Sim, tem algumas sobre a Coreia do Norte que a gente fica sabendo, mas pelo ponto de vista da Coreia do Sul, que é o tipo de informação que acaba chegando pra gente aqui no sim, Ocidente. sim. Que às vezes é cheia de clichês, né? Então, é, É. Mas como foi você ir pra capital lá na Coreia do Norte, que é Pyongyang, né? isso. Como foi a experiência de você chegar lá? Olha, assim, é lógico que você imagina, né? Aqui a gente tem muita informação que chega truncada, né? Então, é muito importante, acho que fazer uma introduçãozinha rápida sobre isso, que assim, eu gosto de acreditar que não existe uma verdade única sobre, principalmente sobre a Coreia do Norte. Por quê? Porque existe uma questão uma questão histórica e uma questão política que faz com que as informações elas não sejam claras. Então, o que a gente tem da Coreia do Norte, digamos assim, digamos assim, é oficial? É aquilo que o próprio Estado provê. A gente pode acreditar 100% no que o Estado, que uma ditadura diz? Difícil, né? Há quem acredite e, obviamente, eu respeito, né? Mas, assim, eu não sou do tipo que eu vou acreditar em tudo que uma ditadura diz. Por outro lado, você tem a mídia mais ocidental, digamos assim, que ela muitas vezes cria uma caricatura da Coreia do Norte. E essa caricatura também não é totalmente verdade, né? Então, às vezes, ela é cheia de piadas e cheia de sátiras, né? Exageros e tal, que também não colabora para o debate, né? E como a gente consome muito mais o conteúdo ocidental do que o conteúdo norte-coreano, naturalmente eu fui para lá com muitos receios e muitos medos, né? Então, quando eu cruzei a fronteira, que eu fui de trem, né? Então, quando você entra no trem Dandong, que é na China, e cruza a fronteira, 10 minutos depois você já chega na primeira parada, que já é na Coreia do Norte. Só que esse trajeto você faz sozinho. Você não vai com guia, não vai com ninguém. É você e só você, né? Ninguém no trem falava nem inglês. Então você fica ali completamente perdido. Falei, e agora, né? E daqui a pouco o trem para numa primeira estação, você já vê as fotos de Kim Jong-il, de Kim Il-sung, daí os oficiais, os guardas, começam a entrar no trem, revistar tudo, revistar mala, revistar celular. É uma cena chocante, porque você não está tão acostumado com isso, né? Mas eu devo dizer que, embora os militares tivessem sido enérgicos, como todo militar, eles foram bem respeitosos, digamos assim, né? Então, eu fui percebendo que, assim, às vezes tem coisas que vai muito de como a pessoa interpreta aquela situação, né? E aí foi um longo trajeto de trem que eu pude conhecer e ver um pouco o interior do país, que esse foi o meu objetivo de trem, né? Para poder ter uma visão do interior do país. Foi nesse momento que você viu aquela senhora na estação? Porque eu estava vendo o seu site e eu vi aquela foto que você tirou com uma senhora pedinte, não foi? Foi nesse Não, momento que isso você daí foi no metrô. Isso, foi foi no no metrô. metrô de Pyongyang. Foi no metrô de Pyongyang, não foi no trem. Porque na ida, o que acontece? Na ida, eu não fotografei, não tirei foto de nada, não filmei nada, que é essa orientação que a gente recebeu. Por quê? Porque a orientação era, você só vai tirar foto e filmar daquilo que os guias permitirem, né? Eu falei, ok, vou respeitar, né? Depois, obviamente, eu fui aprendendo um pouco mais, fui entendendo melhor quais eram os critérios. E na volta, por exemplo, eu filmei de fotografia o caminho inteiro, né? Aí eu aproveitei para fazer registrar tudo que eu queria. Mas na ida, eu procurei respeitar sempre tudo direitinho. Então foram 6 horas de trem até chegar em Pyongyang. Quando cheguei em Pyongyang, aí eu fui recebido pelos guias, que já tinham minha foto, sabia quem eu era e tal. Já fui recebido pelos guias e dali a gente já foi fazer alguns passeios. Muito curioso, né? Eu acho que Um pouco de frio na barriga. Oi? agora Tá. Deu uma voltou. coisa. Travou rapidamente. Eu vi. Então, assim, dá um pouquinho de frio na barriga, sim, quando você cruza a fronteira, quando você está sozinho ali no trem. Mas aos poucos você vai desmistificando algumas coisas, né?
Então, assim, a minha experiência, fazer um resumo, lógico que a gente vai detalhar ao longo do nosso papo, mas eu posso te dizer que a minha experiência foi muito positiva. Gostei muito da viagem, ri muito, me diverti demais. A guia que estava comigo, eu fui com a minha esposa, era divertidíssima, a gente dava muita risada o tempo todo, mas ela também me disse que assim, que ela não age assim em geral com todos os turistas, né? E que o fato de eu ter sido muito respeitoso o tempo todo, com as reverências que eventualmente tinham que ser feitas, da forma como eu perguntava e me referia ao país. Então, assim, eu fui muito cuidadoso o tempo todo, muito respeitoso, e isso me abriu algumas portas, né? Então, chegou um momento, por exemplo, que ela falou, você pode tirar foto do que você quiser. Chegou uma hora que ela até dormiu. Lá ela falou, vou dormir aqui, você pode ficar tirando foto e filmando aí à vontade. Por quê? Porque eu conquistei essa confiança, né? Mas assim, e ela falou, tem gente que eu não deixo tirar foto. Não deixo. Ela falou, chinês em geral, eles não respeitam nada, então não deixo. Falou, então vai muito da forma como você vai lidar com eles, né? Mas o resumo foi esse, assim, né? A experiência foi muito positiva, lógico, que você sabe que você precisa respeitar as coisas do país, óbvio, pelo primeiro motivo. Por respeito mesmo, porque é a cultura deles, é o que eles acreditam, né? Mas também a gente sabe que algumas coisas, elas poderiam ser interpretadas de uma forma que em qualquer outro país não teria o peso que lá tem, né? Então, por exemplo, eu posso ir na Inglaterra, ver uma estátua de Churchill e xingar, fazer algum tipo de sinal obsceno para ela, que ninguém vai fazer nada. Mas se eu fizer isso na Coreia do Norte, eu vou ser preso. Então, assim, são coisas que você precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Mas, como eu falei, acho que o principal ali não é exatamente o medo, é mais o respeito em si, né? Então, eu, por exemplo, eu particularmente não tenho apreço nenhum pelo regime, não tenho apreço nenhum pelos líderes. Eu acho que é uma ditadura, que eles são opressivos, eu acho que eles restringem demais a liberdade. Então eu tenho N considerações negativas. Mas eu fui até os pés da estátua, fiz as reverências, por uma questão de respeito, porque eles veem os líderes de uma forma muito positiva. Então é mais ou menos como você... É como se eles fossem figuras como deuses, assim, porque é uma reverência nessa linha mesmo. Eu tava vendo um vídeo recentemente sobre o velório do Kim Il-sung, né? Que foi Sim. aquele primeiro. O primeiro. E é o fundador, né, do país. O avô do atual. Isso. E as pessoas esperadas na rua, chorando muito. Sim. É surreal pra gente que mora aqui no Brasil, não chega nem perto disso. Você pensa nos números aqui. Né? Mas isso é fruto da massiva propaganda com o objetivo de fazer culto à personalidade. Então, esse culto à personalidade faz com que as pessoas tenham um ideário sobre a personalidade deles que beira a divindade. Então, eles têm uma devoção assim absurda com eles. Então, eu vou fazer uma analogia. Então, você imagina, por exemplo, você ir para Aparecida, aqui em São Paulo, né? E você tratar com desdém a Nossa Senhora. As pessoas que estão ali vão se sentir ofendidas, porque é a fé delas, né? Então foi mais ou menos com essa linha de pensamento que eu fui para lá. Falei, eu, por exemplo, eu não sou católico, então eu não tenho nenhum tipo de adoração, veneração por nenhum tipo de santo. Mas se eu for para Aparecida, eu vou tratar com respeito. Né? Da mesma forma como eu fui para a China, eu tratei as estátuas lá de Buda lá com respeito. Né? Então, é uma questão de respeito. Então, eu entendi que por mais que sejam políticos, que eu vejo eles como políticos e ditadores, pro povo, eles são tidos como pessoas excepcionais, com poderes eventualmente excepcionais. E eles têm uma enorme devoção com eles. Então, foi essa linha de pensamento que me norteou o tempo todo por lá, né? Como foi, Leonardo, a questão do acesso à informação lá?
Porque, por exemplo, na China, para você visitar a China, você tem que usar aquele recurso de aplicativo que é o VPN, né? É Para poder isso. utilizar aplicativos daqui, como Instagram, Facebook, Sim. YouTube. Lá tem essa necessidade de VPN. E assim, o acesso à informação em geral, como é lá na Coreia do É, Norte? a Coreia do Norte, ela tem um controle muito forte sobre a informação. Eu acredito que seja do mundo o país que mais restringe o acesso à informação. Então, lá eles têm a TV é estatal, rádio é estatal, jornal é estatal, é tudo estatal. Eles não têm uma internet, eles têm uma intranet. O que, que é? É uma rede interna que eles conseguem acessar, que tem informações que são ou produzidas pelo Estado ou aprovadas pelo Estado. Então, assim, todo tipo de livro, né? Eu visitei, por exemplo, a biblioteca de Pyongyang, e é uma biblioteca enorme, eles têm mais de 300 mil livros, é muito bonita. Assim que eu cheguei, é curioso isso, né? Assim que eu cheguei, eles tinham selecionado alguns livros de autores brasileiros para me mostrar que eles tinham livros brasileiros lá, me mostraram uma versão do Diário de Anne Frank em coreano. Então eles queriam mostrar que eles têm literatura do mundo todo. Mas não é bem a verdade, assim, né? A gente sabe que alguns livros, eles restringem, eles não deixam as pessoas terem esse tipo de acesso à informação, porque eles consideram como contra-revolucionário, né? E tudo aquilo que é considerado que pode vir contra um Estado socialista, e isso faz parte da Constituição deles, eles consideram aquilo como algo que deve ser completamente evitado. Então, a mídia deles é toda controlada pelo Estado, então é tudo produzido pelo Estado. Né? Lógico que você tem alguns outros jornais de bairro, tal, mas que também são produzidos pelo Estado ou aprovados pelo Estado. Então, você não vai encontrar, por exemplo, lá conteúdo liberal, ou conteúdo, sei lá, do conservadorismo inglês. Entendeu? Você não vai ter. Né? Então, é tudo muito, muito restrito. Isso faz com que eles tenham uma visão muito limitada do que acontece no resto do mundo. Né? Então, a internet, por exemplo, para acessar a internet, eu tive que usar o computador do hotel, e nesse computador do hotel, que era estilo anos 90, assim, bem lento, eu consegui mandar um e-mail para minha família só para dizer que estava tudo bem. Foi mais com esse objetivo. Você pode comprar um chip 3G para você usar, mas você vai usar também uma internet satélite extremamente lenta e muito restrita, mais restrita do que a própria da China. Né? Então, como eu não tinha o objetivo de ficar usando a internet o tempo todo, então eu usei a internet uma vez só para mandar esse e-mail e para mim foi suficiente. O resto eu fui registrando lá por conta própria. Até porque a China ainda, ela é uma economia comunista, né? Mas Sim. ainda tem uma cultura de mercado. Você vê, por exemplo, a autonomia de Hong Kong, ainda tem Sim. a tecnologia ali, mas a Coreia do Norte não, ela é Não. totalmente fechada ainda nesse sentido. Sim. Quando você estava nesse hotel, eu vi que tem monitorado, né, os quartos de hotéis lá na Coreia do Norte. Você percebeu algo nesse sentido? Então, tem gente que comenta isso, né? Tem gente que comenta que pode ter câmeras no quarto de hotel. Mas, assim, outras pessoas, é o que eu acredito, tá? Que não necessariamente. Entendeu? Eu não acredito que tenha escutas ou câmeras dentro do quarto de hotel, tá? Mas como que funciona? Os guias, eles ficam com você o tempo todo. Então eles ficam, inclusive, hospedados no mesmo hotel que você. Eles moram lá, são cidadãos lá, mas quando eles estão a trabalho, eles ficam hospedados no mesmo hotel que estão os seus turistas, digamos assim. Então você imagina, eu cheguei em Pyongyang na estação do metrô, do trem, fui recebido por eles pegaram meu passaporte e eles retêm meu passaporte. Eu não fico com meu passaporte, fica com eles. E aí a gente sai para passear, chega no hotel, a gente, né, eles se despedem da gente, a gente entra no elevador e vai para o quarto. Chega no outro dia de manhã, você sai do elevador, você entra no elevador, que você sai do elevador, eles já estão te esperando ali. Oi, bom dia, tal, você vai tomar café. Aí você sai para passear, volta, eles se despedem e você entra no quarto. Então você fica, digamos assim, vigiado o tempo todo. Né? Eles têm uma preocupação muito grande em evitar que as pessoas
digamos assim, façam um mau juízo, digamos assim, do país, né? Então, por isso que eu acredito que eles queiram controlar tudo aquilo que você vê. Eles não querem que você veja algo que não esteja sob o controle deles, né? Então, assim, dentro dos quartos, eu vou te dizer que eu não me sentia 100% à vontade, porque eu não posso garantir bater o martelo que não tinha nada, mas tem gente que acredita que sim. Então, por exemplo, tem um documentário que eu assisti que depois até no finalzinho eu vou recomendar aqui, e que o cara, ele comenta o seguinte, ele comenta que o guia dele falou para ele, nossa, você estava muito agitado essa noite, né, andando para lá, para cá, e ele ficou pensando, pô, como é que ele sabia que eu estava agitado a noite andando para lá e para cá? Então ele chegou à conclusão de que só poderia ter uma câmera, alguma coisa dentro do quarto, né? Mas assim, como eu falei, assim, outros relatos que eu ouvi, outras coisas e tal, eu chego à conclusão de que isso pode ser, tem grande chance de ser um exagero, né? Mas não posso bater o martelo, né? Não tem como eu bater o martelo sobre isso. Né? Se você estava lá, você não notou nada, então, né? Não vamos falar sobre. Pois eu estava com minha esposa, inclusive, assim, lógico que eu tomei um pouquinho de cuidado, né? Mas assim, eu estava com minha esposa lá, que a gente foi junto lá para essa viagem. Mas, aí então, teve aquele momento que você realmente conseguiu ganhar a confiança da guia, não foi? E conseguiu tirar fotos. Mas realmente, como foi? Aí você foi para o interior, não foi? Você foi para Kaesong. Para quem não sabe, tá vendo lá, Kaesong é a zona desmilitarizada, não é isso? Aí você foi para Kaesong. Como foi? Você conseguiu tirar fotos lá a todo momento? Mas tinha algum local delimitado para tirar fotos? Que não podia? Como foi? Assim, pensa o seguinte, quando você vai em alguns museus, isso em qualquer lugar, na Europa, no Brasil e tal, tem museu que você pode tirar foto, tem museu que você não pode tirar foto. Então, por exemplo, igrejas, é muito comum em igrejas católicas, não poder tirar foto da parte de dentro. Né? Então, quando a gente fala de poder tirar foto e não poder tirar foto, a gente não está falando exatamente dessa situação que isso tem no mundo todo. Né? Então, por exemplo, vários museus que eu entrei, eu não pude tirar foto. Mas isso é uma coisa aceitável, porque acontece no mundo todo. Né? Então, quando a gente fala de coisa que pode tirar foto, coisa que não pode tirar foto, a gente está falando basicamente daquilo que em qualquer outro lugar do mundo seria completamente aceitável. Né? Então, por exemplo, lá, algumas restrições que eles falam que não se deve tirar foto. De militares, o que torna o processo de tirar foto bem complicado, porque praticamente 1/3 da população é militar. Então, você vê militar o tempo todo, em todo lugar. Então, fica um pouco restrito. Uma outra coisa que eles orientam a não tirar foto, não é um crime, tá? Não é um crime. O que pode acontecer, se você usar demais, eles podem falar, deixa eu ver a foto, você tirar e lá e pedir para você apagar. Né? Então não chega a ser um crime, mas faz com que você vai perdendo a confiança deles e a sua experiência na viagem deixa de ser boa. Né? Porque você minou uma confiança. Né? E lá eles têm uma preocupação muito grande com o que você pode falar ou não do país. Né? Então, assim, por exemplo, fotos de pessoas em cima de caminhão, por exemplo, não pode tirar. Fotos de pessoas em cima de vagão de trem, que estão ali trabalhando, tal, não pode tirar. Né? Algumas fotos que eu tirei na volta, de pessoas andando pelo campo, que, no meu entendimento, elas estavam tentando pegar alguma coisa ali para comer, tal. Não estou falando que elas estavam passando fome, né? Mas aquela imagem me remeteu a pessoas tentando pegar algo para comer. Esse tipo de foto, bem provavelmente, seria pedido para eu apagar, né? Porque poderia fazer uma narrativa contra o Estado, contra o país, e eles têm uma preocupação muito grande da propaganda que vai ser feita em cima do regime, em cima do país, né? Eles se preocupam muito com a imagem que eles têm no exterior. Então, lá em Kaesong, por exemplo, eu pude tirar foto de praticamente tudo. Né? Foram poucos os momentos, as situações que ele falava, aqui não pode tirar foto. Mas isso, como eu falei, eu considero aceitável, porque acontece no mundo todo. Né? Mas, de qualquer maneira, né, que nem eu tirei foto com um dos militares lá, em Kaesong, que inclusive tem um documentário dele, tem um documentário no History Channel, que tem inclusive no YouTube,
que ele foi a pessoa que recebeu o pessoal do History para poder fazer o documentário. E a hora que eu vi ele lá, eu falei, legal, fui lá e tirei uma foto com ele, né? E ele, no começo, ele não estava indo muito com a minha cara. Eu não sei se porque eu estava de barba, bonezinho e tal, ele achou que eu estava talvez ocidental demais, assim, e ele achou que eu era jornalista, ele ficou perguntando para a guia quem eu era, o que eu era. Chegou uma hora que ele até chamou ela de canto para saber um pouco mais de mim, e eu fui e perguntei para ela depois, falei, o que está acontecendo? Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não, ele está só muito curioso com você, ele está um pouquinho, né, querendo saber mais de você, mas está tudo sob controle, fica tranquilo. E eu tinha sido orientado a levar uma caixa de cigarro, daquelas grandes, assim, que eles gostam muito, para poder fazer um agrado, né? E aí, a hora que deu, eu peguei e deixei com a guia. Eu falei, ó, fazer um agradinho lá. Aí eu falei pra guia, falei, a hora que você achar que deve, você dá aí pra ele e tal. Daí, depois que ela deu essa caixa pra ele, aí ele ficou amigão, aí ele vinha perguntar coisas do Brasil e tal, Aí a gente ficou conversando bastante, assim, lógico que, né, com a intermediação da guia, sem, obviamente, entrar em assuntos polêmicos, né, mas daí ele ficou bem mais à vontade, daí deixou eu tirar uma foto com ele, tá, e foi tudo bem, né, mas eles têm muito receio, né, eles têm muito receio de como que a gente pode interpretar as coisas que acontecem ali, né. Muito mais. Leonardo, tem um termo em coreano que é o songbun, né? São bom. Eu não sei se a gente não pronuncia esse G, né? É songbun. Eu não entendo nada de coreano, então eu corro sério risco de falar errado também. Depois que você souber de coreano, depois deixa o comentário quando for ativado, ou na caixinha, porque eu sou péssima em coreano, mas tem o sambong, né? Que tem o alto sambong e o neutro sambang. É tipo isso, né? É um regime de castas, é uma classificação. Como é? Na verdade, como você percebeu esse regime? Tá. Obviamente que quando eu estive lá, esse assunto não veio à tona. Eu tive muita liberdade para poder conversar com a guia sobre N assuntos. Então eu fazia muitas perguntas para ela o tempo todo. Eu até, inclusive, cheguei a comentar para ela. Falei, olha, eu gosto de fazer muitas perguntas e eu quero fazer anotações de tudo. Falei, você se incomoda de eu ficar fazendo anotações de tudo que a gente está conversando? Ela, não, de jeito nenhum. Pode fazer, eu te respondo tudo que você quiser, tá? Então eu ia perguntando coisas mais suaves, e anotando, e conversando e tal. Eventualmente eu fazia uma pergunta um pouquinho mais delicada, justamente para sentir qualquer receptividade. E quando eu percebia que a receptividade não era tão grande, que isso ficava muito desconfortável, eu voltava e tentava conversar de coisas mais aleatórias. Então, esse assunto de songbun, confesso que quando eu fui, ele era muito novo para mim, e eu só fui me inteirar um pouco mais sobre isso quando eu voltei, né? E lá, durante a viagem, eu evitei de fazer muitas perguntas nesse sentido. Mas muitas coisas eu perguntei sem citar a questão do songbun. Então eu vou tentar explicar rapidinho para o pessoal o que é o songbun. Songbun, a tradução seria muito semelhante a tipo ingrediente, que seria aquilo que te formou, tá? E o que ele significa? Ele é um sistema de castas políticas, onde ele define a vida de todo norte-coreano, onde que ele nasce, onde ele vai trabalhar, o que ele pode fazer, se ele vai poder morar em determinada cidade ou não, se ele vai poder estudar em determinado lugar ou não, inclusive até que tipo de comida ele vai ter, e é baseado na sua ancestralidade. Então, o grande peso é a ancestralidade, por isso que chama songbun ingrediente, né? Ou seja, né, aquilo que você carrega com você, o que te formou. E tem uma parte também que é a sua devoção atual ao regime e ao Estado, né? Então, pensa que, voltando um pouquinho na história, a Coreia era uma península inteira, era um povo só, e eles eram colônia do Japão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido, né? Uma parte do norte ficou sob influência da União Soviética e a parte do sul sob influência dos Estados Unidos. Divididos pelo paralelo 38, que é onde fica a zona desmilitarizada, né? Que foi onde eu fui visitar lá em Kaesong, mas ela corta o país de ponta a ponta, né? São 200 quilômetros de extensão e 4 quilômetros de largura, essa zona desmilitarizada,
que não é desmilitarizada, ela é cheia de exército dos dois lados ali. Então, assim, durante esse período, né, eles carregam como posso dizer assim, um ódio muito grande dos japoneses, por conta do período que eles foram escravizados, né, isso aí que eles eram colônia, e também um ódio muito grande dos Estados Unidos, porque na interpretação da história, né, da interpretação histórica que eles têm, os Estados Unidos tomaram o Sul e o país inteiro deveria ser dele. Então, a história é muito complexa, não tem bandidos e mocinhos, não vou entrar nesse detalhe, mas de qualquer maneira eu estou colocando que essa é a interpretação da história deles. Não estou falando que está toda certa e não estou falando que está toda errada, né? Mas é a história que eles conhecem e a forma como é narrada a história para eles. Então isso faz com que eles tenham um ódio muito grande dos Estados Unidos e tudo mais. E eles são um país socialista, né? Então, quando foi instituído o regime socialista na parte norte, por influência da União Soviética, e foi colocado Kim Il-sung, que já era um líder da região, um líder, né, com uma longa história na região de lutas contra os japoneses e tal, foi criado, então, um grupo armado e tal, e foi criado um grupo político que tinha o apoio da União Soviética e era contra todos os capitalistas. Então, eles desapropriaram tudo. Desapropriaram fábricas, comércios, fazendas, desapropriaram tudo. Quem naquela época lutou a favor do lado socialista, ou seja, contra os japoneses, contra os americanos, e não eram donos de fazendas e tudo mais, ou seja, né, eram os capitalistas, digamos assim, da época, quem lutou contra isso virou a elite do país. E esses são aqueles que têm alto Songbun. Porque os ancestrais deles lutaram para criar o país socialista. Quem na época lutou a favor do Sul e acabou ficando no Norte, por exemplo, ou tem algum tipo de ligação com o Japão, ou eram donos de fazenda, de comércios, de fábricas na época e tudo mais, esses são aqueles que têm o pior Songbun. É aqueles que eles vão nascer, viver e morrer numa montanha inóspita, com a pior comida, sem chance de poder sair de lá, né? E nesse meio, você tem os neutros, que são aqueles que nem lutaram contra, nem lutaram a favor, né? São os chamados neutros. Então você pega, por exemplo, Pyongyang. Quem mora em Pyongyang? Pyongyang é a cidade vitrine. É a cidade onde tem os melhores recursos, os melhores hospitais. Você tem cinema, você tem parque aquático, você tem uma série de coisas que o resto da população não tem acesso. Quem mora em Pyongyang? A elite. Quem tem alto Songbun, né? Quem mora na montanha inóspita lá? Quem tem baixo Songbun, né? Então, esse Songbun, esse registro, né, ele não é uma coisa pública. Não é uma coisa que você tem no CRG e você sabe, né? Então, se você perguntar para o norte-coreano, ele vai falar, não sei nem o que é isso. Ou ele pode muito bem dizer, acho que isso não existe. Ou ele pode ser mais enfático e falar, isso de fato não existe. Mas existe vasta documentação. Tem um livro, inclusive, chamado Marcados para a Vida, né? Eu estou traduzindo, mas seria Marked for Life, que é em inglês o livro, e que ele detalha minuciosamente como é que funciona o Songbun, né? Lógico que hoje isso tem perdido um pouco do seu peso por conta do advento dos Donju, que eu posso falar um pouquinho mais na frente, e que o país tem sofrido aos poucos uma leve abertura comercial, né? Informal, mas tem vivido um pouco mais essa experiência, recebido um pouco mais de influência do Sul, com material pirateado e tal, mas eles têm recebido um pouco mais de conteúdo sul, um pouco mais de conteúdo ocidental. E esses Donju, né, que são capitalistas norte-coreanos, que são associados aos políticos norte-coreanos, eles estão levando prosperidade. E eles não têm ligação com o Songbun. Então você imagina que agora tem uma nova elite, não é só elite política, tem uma elite econômica agora no país. E essa elite econômica está fazendo com que o Songbun não seja mais tão relevante. Mas ele ainda tem uma relevância importante
na divisão sócio e demográfica do país, digamos assim. Que são os mestres, conhecidos como os mestres do dinheiro, né? Isso, os mestres do dinheiro, exatamente. É uma questão assim, que nesse momento eles estão formando essa elite econômica, mas a gente não sabe se em algum momento eles vão ter alguma influência política no futuro, né? Na mudança da política do país, se em algum momento eles vão exercer alguma função importante que vá mudar ou não, né? A gente não sabe disso. Não dá para ter essa certeza, né? Você pensa que Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un atual, ele era muito contra, ele era realmente bem contra essa influência desses empreendedores, digamos assim. Que eles já vinham ganhando influência na época dele, por volta de 2010, por aí já vinham ganhando influência, e eles surgiram a partir dos Jangmadang, que são os comércios clandestinos, né, que surgiram durante a Marcha Árduha, que foi um período de grande fome e destruição que teve nos anos 90 lá na Coreia do Norte. Então, eles vieram surgindo aos poucos, com negócios informais e tal. Aí Kim Jong-il chegou um momento que ele não estava gostando justamente disso. Eles estavam ganhando uma certa influência na política. Eles estavam querendo ditar, querendo opinar, isso faz, isso não faz, isso pode, isso não pode, porque eles estavam se tornando influentes. E Kim Jong-il ficou incomodado com isso e resolveu dar um golpe, digamos assim, contra eles. E uma das medidas que ele tomou foi a mudança da moeda. Isso gerou um problema econômico muito grande para o país. E Kim Jong-il depois acabou tirando o corpo fora e mandou ser, então, fuzilado o ministro da Economia na época, usando ele como bode expiatório. Logo depois ele morreu. E quem assumiu foi o filho dele, que é o Kim Jong-un. E o Kim Jong-un, ele já tem uma visão diferente. Né? Ele é mais novo, ele tem seus 30 e poucos anos, tal. Ele tem uma formação, ele estudou por muitos anos na Suíça, né? E ele já tem uma visão um pouco mais diferente, principalmente, eu acredito, e aí é uma conclusão minha, que ele tem recebido muita influência do que tem acontecido na China, porque hoje o principal parceiro da Coreia do Norte é a China. E ele está vendo a China prosperar economicamente e a China crescer muito. E mesmo assim continua sendo um país comunista em termos políticos, de partido único e tal, e isso não está abalando tanto a política do país. Então acho que ele tem visto isso e falou, opa, acho que dá para a gente fazer algo parecido por aqui. Né? Então ele tem sido muito mais complacente com os Donju, e inclusive se associando a eles. Então essa elite econômica, os Donju, eles têm crescido muito no país. E eles são, em geral, parentes, amigos de políticos, de membros do partido, né? E as coisas funcionam com muito suborno, muito dinheiro. Então, você queira ou não, esse dinheiro também chega na família Kim, também chega nos grandes oficiais, né? Então, existe uma sinergia, digamos assim, que esses Donju, eles são dependentes, digamos assim, do Estado para poder ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo, eles estão levando uma certa prosperidade para o país, estão melhorando a vida das pessoas de modo geral. Né? Porque não tem jeito, não tem segredo. A gente sabe que para você acabar com a pobreza tem que gerar riqueza. Né? E é isso que eles estão conseguindo fazer lá. Né? Mas eles já têm uma influência política considerável. E aí depende da habilidade de Kim Jong-un para conseguir administrar isso, né? Mas ele já tem uma influência já considerável, sim. E você falou agora do Kim Jong-il, e eu vi também uma foto sua na estátua, que fica isso. Lá em Pyongyang. Para quem não sabe, é um estátua gigante. Não, na verdade é do tamanho dele, né? Mas fica num monumento alto, bem chamativo. Não, a estátua em si é enorme. A estátua é muito alta. Ela é enorme. Eu não lembro qual é a metragem dela, posso até pegar aqui. Mas assim, para você ter uma ideia, a minha altura, eu fiquei na metade, a minha altura fica na metade da base onde começa a estátua. Então, se você olhar a foto, você vai ver que tem gente andando ali. Ela é muito alta. Eu posso até dar uma pesquisadinha aqui para te falar.
A estátua realmente é gigante, né? E a estátua, eles são duas, né? É do Kim Il-sung, que é o avô, e do Kim Jong-il, que é o pai dele. Né? Os dois são tidos como os formadores do país. Kim Il-sung, por ter de fato ter sido o formador do país, ter lutado contra o Japão, ter lutado na Guerra da Coreia, ter sido o primeiro presidente do lado norte, teve um papel muito grande, mas, obviamente, ele também fez um culto à personalidade dele gigante, enorme, massivo, lapidou a história para colocar ele como alguém realmente extremamente importante para a história do país. Ele é importante, mas não no nível que ele se coloca, né? E ele criou a ideologia Juche, que é a ideologia que rege o país, né? Então, a ideologia Juche é uma filosofia que ela tem por objetivo, de uma certa maneira, substituir a religião, substituir a fé. Isso é explícito, né? Ela foi construída para isso, né? Então, ele foi aquele que moldou a personalidade do país. Então, ele tem uma relevância muito grande. E o filho dele também é muito reverenciado, porque ele digamos assim, ele é conhecido como o grande general, digamos assim. Porque ele criou a política Songun, que é diferente de Songbun. A política Songun é aquela que define os militares como o grande... os militares são os mais importantes, digamos assim, os militares primeiro, né, que eles chamam. Por quê? Você imagina que durante a década de 90, a Coreia do Norte ela era extremamente... né, durante toda a Guerra Fria, ela era extremamente dependente da União Soviética. Com o colapso da União Soviética no final da década de 80, a Coreia do Norte se viu completamente sozinha, abandonada nos anos 90. O comércio internacional despencou, eles já não tinham mais dinheiro, não tinha mais ninguém para sustentar, digamos assim, para fazer negócios com eles. Isso nos anos 90. Aí, o pai, no caso Kim Il-sung, morreu nos anos 90, 94. E aí Kim Jong-il teve que assumir. E na sequência, eles passaram por uma devastação de chuvas, enchentes e secas, tal, que arrasou o país. Então você imagina você perder o seu padrinho, o líder do país, que era uma divindade, morreu, e eles ainda passam por uma fome absurda. Então mais de 1 milhão de pessoas morreram nessa época. Foi um período assim extremamente dramático. Foi nessa época? Desculpa, essa crise também a Coreia do Sul também, não foi? Também. Mas o que acontece é que a Coreia do Norte ela tinha muitas restrições no que diz respeito à iniciativa das pessoas poderem produzir suas próprias comidas, elas produzirem aquilo para elas, para o sustento delas. Então, militares primeiro, das premissas disso, né, do Songun, o alimento tem que ir primeiro para os militares. O alimento tem que ir primeiro para as elites do partido. Isso fez com que o povo pobre mesmo padecesse. Então, isso gerou um colapso econômico, de fome, de tudo no país. E Kim Jong-il, ele instituiu essa política de Songun com o objetivo de fortalecer o aspecto militar, porque ele entendia que naquela situação de extrema vulnerabilidade, eles eram presa fácil para os Estados Unidos. Então ele falou, poxa, é o momento da gente se fortalecer. Esse é o discurso oficial, né? Que assim, a gente poderia ser tomado a qualquer momento pelos Estados Unidos porque ele estava muito vulnerável. Então a gente precisa se fortalecer em termos militares, né? Mas não era só isso, né? Ele também tinha outros objetivos em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, ele é muito reverenciado também. Por quê? Porque essa postura dele fez com que o país, de fato, sobrevivesse a esse momento dramático, sem sucumbir ao imperialismo americano, que eu não gosto muito de usar esse termo, mas é como eles usam, né? Então, internamente, ele é visto como aquela pessoa que conseguiu resistir durante esse período de extremo desafio,
né? Então, os dois, Kim Il-sung, por ter criado o país e dado uma identidade para o país, e Kim Jong-il por ter conseguido resistir, e que são aquelas que são reverenciadas. Então, os norte-coreanos, eles usam um brochezinho com as fotos deles, tem as estátuas em diversos lugares onde as pessoas vão diariamente reverenciar. Eles têm, todos os cidadãos norte-coreanos têm fotos, tem os dois quadrinhos, né, com a foto deles em casa, para poder reverenciar, porque eles têm uma enorme devoção aos dois, por conta dessas duas situações que eu expliquei, né? Entendi. Nossa. E tem alguma relação dos Donju, que são aqueles monstros de dinheiro que a gente está falando, com o, vou falar aqui, Jamadan? Jamadan, isso, São os comerciantes do mercado negro, né? Que trazem os produtos de outros países para lá para vender, não é? Isso. Eles surgiram a partir do Jangmandan. Então, os Jangmandan, eles eram mercados que surgiram durante esse período de fome que eu estava falando. Pensam que as pessoas precisavam se reinventar. Precisavam dar algum jeito de poder comer. Algum jeito de sobreviver. Então, muitos produziam algumas coisas clandestinamente, faziam algumas coisas clandestinamente para tentar vender, para poder ter algum dinheiro. E muitos faziam comércios ilegais com a China e também com a União Soviética, no caso ali já era a Rússia, que eles tinham um pedacinho pequeno ali que eles têm fronteira com a Rússia. Então eles traziam algumas coisas de fora para tentar vender, tentar ganhar algum dinheiro e tentar sobreviver. E esses mercados eles foram tolerados durante esse período, porque era uma maneira de você evitar que as pessoas morressem. Mas eles foram crescendo. Eles foram ganhando importância, esses mercados foram se difundindo. E os Jangmandangs, que eram os comerciantes, eles foram enriquecendo. E foi criando aos poucos uma elite econômica. Hoje, os Donju, eles não estão mais tão ligados aos comércios. Eles estão muito mais ligados à indústria e prestação de mão de obra, financiamento de obras, né? Então eles estão trabalhando mais como investidores, né? E não necessariamente como comerciantes, mas eles surgiram desse mercado, que chama Jangmandan, surgiram a partir desse mercado. E ainda existe, né, o Jangmandan? Sim. São mais de 400 mercados grandes espalhados pela Coreia do Norte, mais de 600, se não me engano, mercados, que tem todo tipo de produto, tem produto que pode, tem produto que não pode, tem produto sul-coreano, então assim, tem bastante coisa que eles já conseguem ter acesso aos poucos, eles consomem muito DVD, por exemplo, né? Então eles assistem muito DVD de séries, de filmes, né? Que chega contrabandeado, muitas roupas vêm da China. Então, eles têm acesso a bastante coisa. Eles têm já acesso a bastante coisa clandestinamente. Né? Olha, acho que a gente tem ainda 7 minutos antes da live. Mas é porque a conversa, se deixar, a gente vai aqui até... Vai embora, né? Até a tarde. Sim. Mas a gente tem 7 minutos dentro do Instagram, colocar a gente... Como a gente aqui no Ceará, botar para correr. Pra gente... Então... você tem alguma indicação de documentário? Você até falou um agora, não foi? Agora no começo da live? Isso, esse daí. Assim, de documentário pra gente? Tá. Eu vou fazer algumas recomendações, eu vou tentar explicar o porquê delas, tá? Esse que eu citei chama Propaganda Game. Ele estava no Netflix até pouco tempo atrás, não sei onde é que está agora. Mas você deve conseguir encontrar na internet aí sem muita dificuldade. The Propaganda Game. The Propaganda Game. Seria o jogo de propaganda, né? É um documentário que eu achei muito interessante pela forma como ele foi montado. Então, ele é muito imparcial na narrativa. Então, assim, ele mostra como que existe exageros do lado ocidental, americano, digamos assim, e existem exageros do lado norte-coreano. E ele vai fazendo esses conflitos, tipo, até onde é verdade, até onde é mentira, onde começa a verdade, porque a gente, de fato, a gente fica perdido, porque a gente está no meio de uma guerra de propaganda.
né? Então é muito interessante a forma como ele monta o documentário, porque na minha interpretação, ele narra a história de uma forma imparcial, mas o jogo de imagens que ele faz, eu acho que ele tenta mostrar um pouco da visão dele. Então eu achei muito interessante mesmo, acho que vale a pena, não é um documentário muito longo, tá? Eu acho bem interessante. Tem um outro documentário que você encontra no YouTube, que ele é bem polêmico, e eu vou explicar por que é polêmico, que também tem um livro, né, que é um dos livros mais famosos que tem a respeito da Coreia do Norte, que é A Fuga do Campo 14. O que ele tem de polêmico nesse documentário, nesse livro? É narrada a história de um rapaz que ele conta que ele nasceu no campo de concentração e lá as pessoas de fato nascem em campos de trabalho forçado, né? Essas pessoas que têm baixíssimo Sogbum, que a família inteira foi presa, muitas das pessoas vivem há gerações lá. E ele conta que ele nasceu lá e que ele conseguiu escapar de um desses campos. E ele conta uma história super dramática, muito triste, e que depois ele precisou se retratar de parte dessas histórias. Ele precisou dizer que não foi bem assim. Então é muito polêmico. Oi, desculpa. Eu não estou te ouvindo. Oi. Agora eu tô te ouvindo. Tá. Mas agora tá dando microfonia, né? Não tem problema, eu continuo. Eu continuo, tem problema. Tá. Então, assim, esse livro e o documentário eles são muito polêmicos, bem polêmicos, e justamente pelo fato de que depois ele precisou vir e se retratar. No entanto, no documentário que você encontra no YouTube, você encontra muitas outras pessoas contando as suas experiências também em campos de concentração, corroborando a história dele. Né? Então, qual que é a minha análise que eu faço? Ele exagerou em algumas histórias, em algumas coisas, para deixar a história mais dramática? Exagerou. Ele mentiu em algumas coisas? Ele mesmo assumiu que ele mentiu. Mas eu não descarto totalmente a história. Por quê? Porque ela é corroborada em muitos aspectos por outras pessoas que tiveram experiências e que também desertaram e tiveram experiências semelhantes. Então você tem oficiais do governo que desertaram narrando, você tem filmagens escondidas pegando algumas cenas, tal. Então é um documentário polêmico e o livro também é muito polêmico. Então já tem uma indicação de livro e de documentário nesse sentido. Tem um outro livro que é um dos mais famosos que tem aqui no Brasil, que é esse aqui, ó, Revolução Coreana. É um livrinho curto, bem pequenininho. E o legal desse livro é que ele conta toda a história da Revolução Coreana, com muitos detalhes e tudo mais. Para quem se preocupa com tendenciamento ideológico, posso adiantar que esse livro ele tende a narrar a história de uma forma um pouco mais favorável, digamos assim, para a Coreia do Norte. Tá? Então ele tem uma certa inclinação a narrar a história nesse sentido. Mas eu, por exemplo, não tenho nenhuma dessa inclinação e eu acho o livro bom no sentido histórico. Tá? Então é uma boa recomendação e aí vai do leitor ele tentar fazer a interpretação daquilo que ele concorda ou não. Tá? E eu sou bem nessa linha de, como eu falo, que não dá para ter certeza do que é verdade, o que é mentira, a gente fica um pouco perdido nisso, né? Eu tenho a minha tendência a consumir mais material, a acreditar um pouco mais material que tem mais base nos desertores. Né? Mas muitas pessoas preferem o conteúdo que é mais baseado no que o governo divulga. Né? Então, aí vai muito do leitor, aquilo que ele se sente mais confortável, aquilo que ele prefere, ou aquilo que ele acredita mais. Né? E uma última indicaçãozinha bem curta, tem um seriado que tem na Netflix, é uma novela sul-coreana, novela para adolescente. Eu sei até qual é, que eu já assisti. Eu tô usando o nome lá.
Então, antes que achem que eu estou usando isso como base histórica, já estou falando que eu não estou usando como base histórica, é cheio de clichêzinhos sul-coreanos, mas não deixa de ser verdade muitas coisas que acontecem ali. Principalmente no cotidiano deles. Né? Como que eles vivem, uma cidadezinha do interior da Coreia do Norte. Por que eu estou falando isso? Porque muitos sul-coreanos que saíram de lá narram histórias muito semelhantes. Então, é curiosa. A história é um romance adolescente, é uma história bem bobinha, né? Bem clichêzinho, tal, né? Bem fraquinho, tal. Mas essa parte que mostra, principalmente nos primeiros capítulos, esse conflito da vida do Sul e da vida do Norte, ela não é totalmente mentira. Então, acho que, como é algo acessível, tá fácil lá, eu acho que vale a pena quem tiver essa curiosidade para poder assistir. Né? Bom, tem outros livros, tem outros comentários, que poderia eventualmente recomendar, mas eu tentei trazer algo mais popular, algo mais neutro, algo mais polêmico e algo mais digamos assim, histórico, né? Então eu tentei dar uma pincelada em várias possibilidades aí. Depois você manda essas indicações pra gente, que a gente vai fazer uma matéria também, que vai sair no portal do Povo. Tá. A gente pode fazer a indicação completa, com todas as indicações que você puder mandar pra gente, a gente coloca lá. Vai dar tudo certo. Legal, eu mando sim. Pois, Leonardo, eu agradeço, acho que já tá no horário, já o Instagram expulsa a gente. Tá. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade, por trazer esses conteúdos pra gente. E a gente fica... deixa só o link do teu site, fala aqui pra gente. Tá. É o meu usuário mesmo lá, leonardolopes.com.br. Então, lá eu tenho os posts, tenho várias coisas que eu escrevi sobre a minha viagem, tem muitas fotos, vídeos que eu registrei lá. Então, quem tiver curiosidade, fica à vontade para consultar lá. Pois, gente, muito obrigada por todo mundo que ainda está aqui. Leonardo, muito obrigada novamente. E é isso. Até mais. Obrigado, Samia. Abração. Até mais, gente. Tchau, tchau.